Muito boa noite a todos. Me chamo Letícia, alguns já me conhecem, outros estão aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, neste hospital fraterno, que acolhe a todos, principalmente o nosso coração, através das palavras, dos ensinamentos da espiritualidade. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre bênçãos de alegria. A gente tem um mundo tão turbulento, com tantas aflições, que às vezes a gente não acha bênção e muito menos alegria em nada. Vai pegar a reflexão do dia hoje e falar assim, mas onde que hoje no meu dia eu vou achar uma alegria, E tudo está na posição e do jeito que a gente vê, do jeito que a gente encara a vida. Olha eu fazendo arte. Espera aí que pifou. Anunciar. Tá vendo? Tecnológica. Aí, ó. Aí não funciona. Computador, por favor, vai. Não me deixe na mão. Agora vai. Vai. Desculpa, viu? A Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos num planeta reencarnados, onde passamos por provas e expiações. Provas a todo momento, às vezes a gente repete, às vezes a gente passa e assim a gente vai levando. Mas se a gente parar e ver, nós estamos num planeta Terra com uma imensa beleza, revestido dela inteira. E para que serve esse planeta de provas e expiações? Ele serve para auxiliar todos nós, criaturas aqui existentes, no crescimento para Deus, no nosso processo de evolução. E nós temos recursos valiosos que se encontram a toda parte, desde a evolução do mundo, Alimento, a tecnologia, que vem nos auxiliando. Então Deus nos proporciona, sim, muitos recursos para que nós, seres reencarnados neste planeta, possamos viver da melhor maneira possível e assim encontrando as bênçãos de alegria, Mas nós temos momentos afligentes e também destruidores, que vêm para a transformação de cada ser. É um turbilhão de sentimentos, de emoções, de aflições que vão decorrendo dos acontecimentos da vida cotidiana. E isso a todo momento, desde quando nós reencarnamos até quando nós vamos passando o tempo e ficando mais maduros, mais velhos, mais experientes. Obrigado, Wagner. Mais experientes. Isso a todo momento, Passamos por provas. A perca de um ente querido, que amamos muito. O nascimento de crianças, de filhos, de netos, de sobrinhos, É um decorrer, é uma imensidade, tanto de prazeres como de desilusões. E nesse turbilhão, nós temos os nossos sentimentos e as nossas emoções e as nossas aflições. E o sentimento nada mais é que um estado ou uma condição psicológica que vai ter as manifestações, que vão ser originadas das pulsões de afeto ou de aversão, ato ou efeito de sentir. Eu posso sentir o afeto por qualquer coisa, ou pessoa, e também a aversão a isso. Às vezes eu vejo uma pessoa e falo assim, não foi com a cara dela. E ela nem sempre com a gente, não é verdade? Não fui com a cara dela. Quem tem que lidar com isso? Nós. Começa na gente. A nossa aversão ou a nossa afeição começa na gente. Os sentimentos é a percepção que cada pessoa tem
sobre a sua própria emoção. Então começa na gente, é a nossa percepção. E é algo mais subjetivo, porém percebido de uma maneira muito consciente. Basicamente, o sentimento é o sentido que cada um dá para suas reações emocionais. Perceba que existe uma diferença significativa entre sentimentos e emoções. Então eu venho convidar todos a fazer uma reflexão de como vocês se sentiram hoje, como vocês estão se sentindo hoje. Se a gente pegar desde quando acordamos ou até se não conseguimos dormir, é um turbilhão de sentimentos. A cada momento a gente está se sentindo de uma maneira. Às vezes o tempo inteiro feliz, parabéns, tem aqui o meu cumprimento, e às vezes não tão feliz. Às vezes infeliz, com percepções. E as emoções, ela é uma resposta do corpo aos nossos estímulos que temos no ambiente, desencadeando reações físicas. Então as emoções, elas vão nos dar reações físicas. Choro, riso, a nossa respiração pode ficar ofegante, vamos sentir náusea, podemos até ter vômitos, suor excessivo, que são passageiros. Já os sentimentos é uma forma como as emoções elas são interpretadas, gerada pelo próprio pensamento, sendo mais profundo e também duradouro. Então, o nosso sentimento ele é muito mais duradouro do que a nossa emoção. Eu estava me sentindo fria antes de começar aqui a palestra, porque toda palestra a gente fica meio assim, né? Agora a minha emoção já está um pouquinho melhor, porque com o desenvolvimento a gente vai, né, fazendo. Mas todo comecinho de palestra eu fico meia ressabiada. E isso é normal, é o que a gente sente, é a nossa emoção. Emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo. Então eu, para começar, fiquei um pouco receosa, foi muito imediato a um estímulo, né? E é algo que mexe com a gente e que não envolve o nosso pensamento, se não nos deixarmos dominar por ele. Porque já pensou se eu tivesse travado aqui quando eu comecei a palestra? Por essa sensação? Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Nossas emoções, elas vão gerar o nosso corpo. Reações a fatos, a situações e a pessoa, vão vir acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, são dirigidas para o exterior, dá uma dimensão comunicacional, tem uma grande intensidade e ela é breve. Já o sentimento mexe com a nossa mente. É um resultado de predisposição, de afeição e de experiência subjetiva. Vai causar uma reação orgânica ao longo do tempo. Ansiedade, né? Alegria, tristeza. São dirigidas para o interior. Está aqui dentro, ó. Tem uma dimensão particular. Cada um sabe o que sente. Eu não sinto a mesma coisa que a Vilma. E a Vilma não sente a mesma coisa que eu. Talvez ela saiba lidar melhor com o sentimento do que eu. Ou vice-versa. Tem uma suavidade e ele é duradouro. E daí eu trouxe, né, os personagens da Disney para ilustrar. Quem já assistiu esse filme? Os dois. Assistam, vale a pena. As emoções, elas podem ser negativas e positivas. A raiva pode gerar admiração se ela for positiva. O aborrecimento pode nos dar o prazer. A agitação, tranquilidade. Ansiedade, calma. Ficamos apreensivos. Relaxamento, relaxa. Arrependimento, nos traz a convicção depois. O desapontamento, o orgulho. O desgosto, a alegria. Distração, a tensão. A dúvida, a certeza. O embaraço, a vontade. O enfadonho, divertido. A frustração, o entusiasmo, a irritação, o alívio,
A negligência nos traz, se for de uma forma positiva, o cuidado. O ódio, o amor, a surpresa negativa e a surpresa positiva. Já sentiram algum desses? Tanto do negativo como do positivo. E isso a todo momento a gente sente. Não é agora, é no dia inteiro. É na nossa existência. Emoção e sentimento são coisas diferentes, né? A emoção é uma reação imediata a um estímulo e é algo que mexe com a gente e que não envolve o pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. E as emoções, elas têm uma grande importância na nossa tomada de decisão, na nossa interação social. Não tome decisão no calor da emoção. Já ouviram falar isso? Vai fazer arte, certeza. E aí virou um artista. Não tome decisão quando você estiver nervoso e nem quando estiver muito feliz. Essas duas tomadas de decisão aí vão ter uma interferência. Você vai agir precipitadamente. Elas vão influenciar as emoções, o nosso comportamento, a nossa aprendizagem e também a nossa motivação. Compreender e gerenciar as emoções é essencial para o bem-estar emocional e social. Como compreender e gerenciar as nossas emoções? É um processo, é uma escada de cada vez, é um degrau de cada vez. E daí você fala assim, cadê as bênçãos de alegria, Letícia, se eu só sofro? E por que eu sofro? Nós sofremos porque cada um de nós reagimos ao nosso sentimento de uma forma. Meu sofrimento não é igual ao de vocês. E o de vocês não é igual. Para quem é pai aqui de mais de uma pessoa, que tem vários filhos, um filho é diferente do outro, não é? Cada filho tem uma reação, tem uma individualidade diferente. Não existe certo ou errado. O que é certo para mim, às vezes não é certo para o meu irmão, e nem para minha irmã, e nem para ninguém. Mas geralmente esse sentimento aparece quando algo não está bem. Quando nós sofremos? Quando algo em nós não está bem. Quando precisamos prestar atenção em nós, parar de se preocupar com o próximo, com o julgamento do outro. O que vão achar de mim? O que vão falar e pensar de mim? Chegou o momento de cada um cuidar de si, para poder auxiliar o próximo, porque ninguém dá o que não tem. Não exija do outro o que o outro não tem. Quando precisamos prestar atenção em nós, quando precisamos refletir sobre algo, eu estou bem? O meu andar está bem? A minha mente, o meu sentimento, as minhas emoções? Quando precisamos manifestar que estamos carentes de cuidado e de atenção. Como nós manifestamos isso? Brigando com o marido. Certeza. Amor, você não fez isso para mim. É uma forma de você mostrar que você está querendo atenção. Que você está querendo cuidado. Mas essa mulher só reclama. Eu faço e nunca tá bom. E vice-versa. Não é assim? Aos casais? Sempre assim. As causas do nosso sofrimento, elas são existencial, estão ao longo das nossas reencarnações. Nós, como espíritas, acreditamos nas várias existências do nosso corpo, do nosso espírito, né? E cada reencarnação com um corpo. E também emocional em nós, seres humanos. E tudo isso é muito complexo e variado. Inclui uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, e eu esqueci de acrescentar aí, e espiritual. É um conjunto de ambientes. Porque hoje nós estamos na matéria, mas somos espíritos.
não é? As principais causas são experiências traumáticas, nós temos o sofrimento por experiência traumática, como o abuso, como a violência, como a perda de um ente querido, e isso dói, isso machuca. Mas já pensaram no outro lado? Nós continuamos aqui com os nossos familiares e eles se foram. Dói tanto aqui como lá. Precisamos levar da melhor maneira possível. Eu sempre falo, né? Tendo a lembrança e a saudade saudável do nosso ente que se foi. É fácil? Não, não é. Quando a gente chega em casa e a pessoa não está lá. Minha mãe faleceu, já fazem 16 anos, e a gente tinha sempre uma rotina, e todo dia que eu chegava do meu trabalho, ela estava sentada no sofá com a perna assim no braço. Todo dia, até eu me acostumar com a ausência dela, eu passava a falar oi para ela. Até eu me acostumar com a ausência dela. Aí o que eu fiz? Procurei lembrar a saudade saudável, das lembranças saudáveis dela. Porque o sentimento é nosso. Eu reagi de uma forma, meus irmãos reagiram de outra, e cada um reage de uma forma. E tudo isso, o nosso sofrimento também, ele vem de eventos de grande impacto emocional. Tudo isso, abuso, violência, perda de ente querido, ele vai nos dar um impacto emocional. A criação divina, em toda a sua perfeição, ela criou cada um no lugar certo. Flora, fauna, nós humanos, que somos ricos em toda a espécie e em pleno equilíbrio de diversas maneiras. Então vai falar assim, mas por que foi acontecer comigo? Porque tinha que acontecer. Letícia, você fala de uma maneira tão simples, é fácil falar mesmo. Muito fácil. Só quem sente é que sabe. Mas é um processo. É um dia de cada vez. Essa saudável, essa saudade, esse trauma, amanhã não vai estar curado. Talvez um pouquinho melhor, mas não vai estar curado. Porque é um processo. É uma terapia, homeopatia. Um remedinho de cada vez. Através do equilíbrio da criação divina, a natureza, o solo, as águas rasas e também profundas no ar, nos vales, na montanha. Deus criou tudo na sua perfeição. Nós, homens, é que nós somos muito bisbilhoteiros e interferimos. Desde a cadeia alimentar dos animais, como nós, na nossa convivência, né? Tudo em perfeita harmonia. Aí vem o homem e mata o lobo, que come a cobra, que o gavião e assim por diante. E aí existe todo um desequilíbrio. Isso desde a água, no solo, nas construções das grandes cidades. Se nós pensarmos no nosso desenvolvimento, nós vamos do instinto à razão e nós vamos ver a interferência do homem na criação, causando desequilíbrio no meio em que nós vivemos. E assim as nossas dores, através desse desequilíbrio que nós causamos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso ambiente, vão nos causar angústia, intemperança, devido à nossa precipitação que traz dentro do nosso espírito em desenvolvimento e que nós estamos colocados sim, mediante a criação divina, para desabrochar a presença do sublime amor que está no íntimo. Somos energia pensante e transferimos de uma para outra experiência existencial as conquistas e prejuízos do nosso próprio comportamento. Nós somos pedras a serem lapidadas através dos detalhes, dos conflitos e assim corrigindo as imperfeições conforme nós mesmos as produzimos. A alegria é uma mensagem de Deus, convidando-nos à conquista da plenitude. Eu achei interessante essa figura porque
do lado azul ali é uma pedra a ser lapidada, mas na verdade somos nós encolhidinhos, né? Através do nosso... Eu vejo uma imagem de um cérebro aí, até transformar os nossos sentimentos através do coração. E para isso nós estamos aqui, para ver se a gente escuta um pouquinho a palavra, os ensinamentos de Jesus, que é um poema de alegria em todas as suas páginas. O sofrimento, por mais tormentoso que se apresente, é uma oportunidade para que nós nos reabilitemos do equivocado e que transformemos disciplina educadora que nós precisamos. Nós precisamos da disciplina do sofrimento para melhorarmos. É um processo que nós devemos encontrar alegria e beleza como a melhor maneira de alcançar a meta sublime e a perfeição. E não vai ser nessa reencarnação, pelo menos eu falando por mim, né? Ixi, isso aqui é uma pedra bruta. Precisa ser lapidada. Não vai ser nessa reencarnação. É um dia de cada vez. Não devemos deixar que os nossos padecimentos rudes se transformem em algozes incorrigíveis e nos aprisionarmos. Deus nos dá a escola terrestre com muitos painéis de encantamento para podermos produzir bênçãos em todos os seres que nela habitam, superando as nossas tendências infelizes ou perturbadoras. Em toda parte temos a presença da luz do amor de Deus. Nós, seres humanos, nós somos estimulados para a transformação do planeta, se tornando mais elevado e mais próprio à regeneração de cada sociedade que os habita. E às vezes a gente procura a bênção de alegria em coisas em que não encontramos. E eles são felizes com o pouco que têm. E a vida deles não é tão fácil, não é? Eu trouxe essas imagens para ilustrar mesmo, para que a gente tome consciência do que somos, onde estamos, do que temos muito, e alguns não têm nada, e tem as bênçãos de alegria. Enxergam a vida de uma outra maneira, com muita dificuldade. Mas lembrando que eles estão no processo em que eles precisam, assim como nós, né? Onde está a nossa bênção de alegria? Onde nos encontramos? Às vezes o que é alegria para mim não é alegria para o meu próximo. Então, que nos encontremos no nosso interior e que continuemos procurando hoje, aqui e agora, o medicamento necessário para que nos transformemos, né? Para que nos modifiquemos através de boas palavras, através do auxílio da espiritualidade, que já estão aqui nos tratando, né? Que nos colocamos à disposição para receber essa inspiração divina, cheia de luz, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona. Estamos no planeta Terra, né? E as coisas boas, elas levam tempo. Então, por favor, não desistam. Que não caiamos através do pensamento. Que possamos direcionar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Para perseverar, para continuar sempre, né? No bom caminho, através dos bons ensinamentos. A vida é sobre você resistir a todas as estações que ela oferece. E é uma estação de cada vez. Não é? É isso que eu desejo a vocês. Uma excelente semana, uma boa reflexão e um degrau de cada vez. Não é do dia para a noite. Isso eu tenho certeza. A nossa transformação do eu é demorada, é um processo. Mas já estamos aqui colocando à disposição o nosso pensamento e a nossa espiritualidade. Uma excelente semana a todos.